Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um episódio Espiritualidade Além das Fronteiras, um espaço preparado para falarmos de espiritualidade. Muito obrigado a você que já está inscrito em nosso canal. Para você que está chegando agora, basta apenas um único clique e você já estará inscrito. Agradecemos a você que faz parte do Clube de Membros Espiritualidade Além das Fronteiras e, é claro, aos nossos parceiros publicitários. E como sempre, estamos muito bem acompanhados. Não é mesmo, Michele Vale? Olá, boa noite, gente boa. Tudo lindo, Renato Leandro? Tudo lindo. Bem, com a graça de Deus, sempre muito bem acompanhados. Feliz com o convidado de hoje, porque ele me conectou lá com a minha adolescência. Fazia tempo que não tinha um episódio que eu não falava de música aqui na abertura, né? Mas esse convidado e o tema de hoje me lembrou Titãs. Quer saber o porquê, Renato Leandro? Agora eu também fiquei curioso, hein? Homem primata, capitalismo selvagem. Selvagem. Oh, oh, oh. Quem aí nunca ouviu essa É, música? E tem mais uma também muito boa, que é Titãs. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade, que tem muito a cara do nosso convidado de hoje. Não vou me alongar aqui não, porque é um bate-papo que promete muita coisa boa. O convidado de hoje é empreendedor, multipremiado e responsável por trazer o movimento capitalismo consciente para a América Latina. É com muita honra, com muita alegria, que eu convido para a nossa bancada virtual Thomas Eckschmidt. Seja muito bem-vindo. Nossa, que alegria estar aqui com vocês. Só esse esquenta, esse bate-papo que a gente fez no começo aqui dessa gravação, já meu nível de energia está lá em cima para trazer essas coisas. Adorei essas menções das duas músicas, porque cada vez mais a gente está percebendo que não é mais só dinheiro, né? A gente vive num mundo muito mais abundante hoje do que 100, 200, do que só uma geração para trás. Se a gente pensar, imagina. Vou fazer um convite para todo mundo que está ouvindo a gente agora, só para começar essa conversa. Imagina os seus pais com a idade que você tem hoje. Fala, quantos anos você tem hoje? Ah, tá, 20, 30, 40, 50. A idade que você tem hoje, imagina os seus pais lá atrás, tantos anos atrás, com essa idade que você tem hoje. Eles tinham menos conexão, menos conhecimentos, menos acesso, menos saúde, menos um monte de coisa. Quanta coisa existe a mais no nosso mundo hoje, né? E acho que a gente tem que começar a trabalhar isso, reconhecer a abundância do nosso mundo, do nosso planeta e cuidar mais da nossa casa, né? Sim. maravilha, Voz a gente não tem para cantar, mas cara de madeira e coragem, né, Renato Leandro? Nunca me faltou. isso E mesmo. não há de me faltar. Não, mas Que legal. ficou pertinente, porque a gente fala a respeito de espiritualidade, e aí quando surgiu a ideia de fazer, né, esse episódio com você, e aliás o tema do episódio ficou incrível, né? Porque aliás, pessoal, é sugestão do Thomas, né? E é um questionamento, né? O capitalismo tem alma, né? Ponto de interrogação, né? E aí a gente foi pensando a respeito dessa conexão. E eu me lembrei de uma entrevista que eu assisti do ator Nelson Xavier. O Nelson Xavier ele fez o Chico Xavier nas telas do cinema. E logo depois da produção do filme, numa entrevista, o Nelson disse que ele tinha sido impactado pelo filme e que o filme havia, na verdade, transformado, né, a sua vida. E aí foi perguntado, mas Nelson, como assim? O que mudou? Ele falou, olha, eu tinha uma visão marxista da vida, uma visão muito materialista, né, nessa coisa de luta de classes, né, e eu sempre ali imbuído nesse embate. Uhum. E aí ele falou assim, eu rememorei, quase que foi eu relembrei que eu também sou um espírito, que a minha totalidade, tudo bem, eu posso ter as minhas lutas, os meus embates, né, em relação ao mundo da matéria, mas se eu não alimentar o meu espírito, você fica em desequilíbrio, né? E então foi uma entrevista bem reveladora da parte dele. Ele reconheceu, ele falou, olha, eu não cultivei a espiritualidade em mim.
Eu fiquei nesse embate da matéria, sabe? E esqueci que a gente tem que cultivar isso. E aí eu fiz um link com o seguinte: a gente tem 24 horas no dia. Você passa 8 horas dormindo, ou seja, 1/3 da sua vida dormindo. Você pega 8 ou mais, até de repente a gente fica 8 ou 10 horas no trabalho. Tudo bem que tem o sistema híbrido, etc. Mas a grande maioria fica no esquema de trabalho, né? Comum. Você fica 8, 10 horas no trabalho, mais 8 dormindo, sobra aqui um pequeno número de horas, né, para você seguir na sua vida. Então, o trabalho, a atividade profissional, ela é uma área, é um campo onde o nosso espírito também está presente. Muito. Então, no mundo corporativo, você encontrar um ambiente onde a espiritualidade é percebida, onde a espiritualidade pode recebê-lo, né, eu achei uma coisa maravilhosa. Então, a ideia de conversar com você, Thomas, realmente suscita uma série de questionamentos em relação a esse mundo corporativo. Como que a gente pode, num primeiro momento, entender essa ideia, Thomas? É possível no mundo corporativo, é possível nessa busca, nessa estrutura capitalista, a gente ter essa visão holística de nós, enquanto espíritos, né, aqui nesse mundo encarnados? Olha, eu tenho muita confiança que isso está acontecendo cada vez mais. Porque se a gente fizer assim uma retrospectiva da história do ser humano, teve um momento da vida da gente que a gente vivia em caverna, tá certo? Né? E era assim, tudo queria matar a gente, né? Então, a nossa causa primordial como indivíduo era sobreviver, o nosso propósito de vida era sobreviver. A gente tinha um líder que protegia a gente seguia. O dia que ele deixava de proteger, a gente abandonava e ia para procurar outro. A gente reconhecia a interdependência de todo o nosso entorno, a caverna, a pedra, o rio, a água, a chuva, a planta, o bicho que ameaça o bicho que a gente come, né? Tudo isso fazia parte desse jogo. E a gente tinha uma cultura, dentro desse espaço da caverna, de colaboração e cooperação. O dia que alguém deixava de colaborar, deixava de compartilhar, ele já era tirado do grupo. Porque senão a gente não sobrevive. Quando sobreviver ficou mais fácil, o ser humano começou a expressar os seus talentos, começou a era das artes e dos ofícios. Olha que bonito! E a sua arte, o seu ofício, não era para você acumular, era para você servir o seu entorno, a sua comunidade. Então, desde os primórdios tem isso. Onde ocorreu a grande ruptura deste processo da espiritualidade, do desenvolvimento, desde a sobrevivência, a expressão das artes e ofícios, foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial criou. Antes da Revolução Industrial, as escolas eram muito primitivas. Se aprendia no trabalho, né? Copiando o pai, seguindo alguém, né? Não tinha uma escola com 30 pessoas sentadinhas uma atrás da outra. Essa estrutura de escola foi a estrutura das fábricas, onde as pessoas repetiam as mesmas atividades. E o que a gente faz na escola? Repete as contas até decorar e aprender. A Revolução Industrial começou a maximizar o uso de recurso e começou a maximizar, inclusive, o recurso humano. A ponto que a gente pode escolher qualquer coisa que você... O que você quer ser quando grande? Qualquer coisa, desde que esteja na lista aprovada do Ministério da Educação. Não, eu quero ser tântrico orgânico. Não existe. Não existe isso. Então você não pode ser. Olha que doideira. E antes da Revolução Industrial, você podia ser qualquer coisa. Era sobreviver, era se expressar. Então, essa expressão da arte e do ofício se tornou empresa e se multiplicou, alcançou mais gente. Só que a gente desconectou, né, infelizmente, dessa essência da espiritualidade. E muita gente começa a chegar num ponto na vida, e acho que esse é outro convite que a gente pode fazer aqui. Quanto é suficiente para você? Porque acumular é infinito. O valor na sua conta corrente, ela pode crescer até não caber mais no campo da conta, do valor de saldo de conta corrente. Mas você pode crescer, 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 crescer. E a pergunta é, quanto que é o suficiente para você? Né? E muita gente está pensando nisso. Você sabe que essa coisa me vem agora na mente a palavra consumo.
O ex-presidente do Uruguai, né, o José Mujica, né, o Pepe Mujica, o Pepe dizia o seguinte, ele dizia assim, o seu consumo, ele está valendo o quanto você está disposto a abrir mão do seu tempo de vida. Isso. Porque se você consome, você vai ter que pagar por esse consumo. Só que para você ter condições de pagar por esse consumo, você vai ter que trabalhar. Ou seja, o seu tempo de vida vai ser destinado ao trabalho. Então, você está disposto a perder o seu tempo de vida pelo consumo? Então, essa questão que você coloca é a consciência do consumo também é importante, né, Thomas? Muito, muito. E acho que esse pensamento é muito recente, tá? Antigamente, quando a gente tinha muita questão da sobrevivência e o mundo era menos abundante, muita escassez, a gente não pensava, a gente pensava, eu preciso trabalhar para comer, eu preciso buscar, eu preciso correr atrás. Hoje, você conversa com um recém-formado, ele começa a pensar, eu vou comprar isso são 5 meses de trabalho. A sobrinha da minha esposa estava justamente hoje, na hora do almoço, conversando. Nossa, eu faço a conta. Isso são 5 plantões que eu tenho que fazer. Ela é médica recém-formada. Então você começa a falar, não, eu vou gastar 5 plantões da minha vida, que é um trabalho estressante, pesado, contínuo, para fazer uma viagem e visitar alguém que eu gosto. Né? Alguma coisa que construa memórias, que traga experiências, sentimentos e emoções. Porque o consumo é que nem você dá açúcar para uma criança, né? Dá aquela energizada e morreu, acabou. Foi embora. Então, assim, quanto mais você precisa de consumo para manter é quase um vício, né? Então, você tem que olhar e falar, minha filha está começando a trabalhar, ela fala, não vou comprar isso não, isso é tantas horas do meu trabalho, tantas horas da minha vida, quanto que eu tenho que ficar parado, fechado num lugar, ela gosta do que faz, mas ela faz essa associação. Então, a gente reconhecer que o consumo são horas de vida transformadas em um bem, que pode se perder, deteriorar, uma experiência, uma emoção, o resultado é o resultado dessa conversa aqui, né? O resultado de você ficar escutando uma conversa e falar, nossa, me tocou. Essa é uma experiência que não tem um valor monetário. Por isso que é tão bacana. Ai, tá no mudo. Desculpa, eu mutei aqui e não percebi. É o consumo daquilo que pra gente é o mais sagrado, que é o tempo, né? O que a gente tem de mais sagrado, de mais precioso na vida é o tempo. E não volta. É a única coisa que não volta. Você fala, um produto eu posso comprar amanhã. O meu tempo de ontem eu não consigo viver hoje. Né? A emoção de encontrar alguém, se a pessoa não está lá amanhã, perdi. Se eu não fui no aniversário, só no ano que vem. Né? Tem uma história que é muito bonita, né? Que todo dia a gente recebe um depósito de 11.860 na nossa conta corrente. Isso é um total de segundos que um dia tem. Acho que é isso, acho que são segundos. Né? E chega no final do dia, aquilo zera, se você usou, se você não usou, você perdeu. Né? E quando você pergunta sobre o tempo para as pessoas, né? Um agricultor que perdeu o momento do plantio, ele perdeu um ano, porque o próximo plantio só ano que vem, perdeu o momento certo, acabou, você não tem mais. Você pergunta a uma pessoa que perdeu o vestibular, não chegou na hora, só talvez no meio do ano, nos 6 meses. Então você vai reduzindo. O cara que perdeu o avião por um semáforo fechado por um segundo, alguém que escapou de um acidente quanto vale aquele segundo? Então, assim, o tempo é a única coisa que não volta. A hora que você perde aquele momento, você perdeu muito mais do que qualquer outra coisa.
E quando minha filha nasceu, eu estava longe, eu tive que pegar um avião, chegar, minha esposa estava em trabalho de parto das 8 da manhã às 5 da tarde, eu cheguei no hospital às 5, às 5h15, minha filha nasceu. Então, assim, quem paga aí não tem preço. É o tempo de estar presente. E eu acho que uma das coisas que a gente menos percebe é a presença, é parar e respirar e sentir, porque é tudo automático. Alguém te fecha, você xinga. Alguém faz, você responde. A hora que faz, a hora que a gente para e pensa como vai responder, ou, né, dá um tempo para não responder, nem no modo piloto automático, é no modo zumbi, porque você já nem sabe mais. Esse momento de espera permite a gente entender a emoção que a gente está sentindo, e entendendo a emoção que a gente está sentindo, a gente consegue acertar o nosso caminho. Porque não é o destino. O destino é a morte, todo mundo vai morrer. Se a gente não aproveitar esse caminho, é o caminho que faz a diferença. Quem fez o caminho de Santiago sabe. Quem faz caminhada de longo percurso sabe. Porque a hora que você chega, acabou. É o caminho que faz a diferença. Tanto que o nome da minha empresa é Conscious Business Journey, a jornada de uma organização consciente. Porque consciência não tem linha de chegada. Consciência é o caminho. Quanto mais alto você sobe na montanha, mais longe você vai enxergar. Então, essa é a beleza de você entender que o prazer está no caminho, não na chegada. Sim. E Thomas, você falando aí do teu percurso, né, em que momento você se conectou com o capitalismo consciente? Como foi esse processo na tua Uhum. vida? E como que você percebeu que o modelo tradicional dos negócios aqui estava ladeira abaixo e precisava de uma mudança? Olha, é muito interessante, porque quando eu comecei a empreender, eu fui empreender porque era alguma coisa importante para mim. Era importante a liberdade, era importante o desafio, era importante aprender. Falei, o empreendedorismo me permite aprender, fazer meu próprio tempo e ser desafiado, porque a gente está fazendo uma coisa que ninguém nunca fez. Então eu falei, esse é o meu lugar, eu quero estar aí, isso é o que é importante para mim. E aí, do outro lado, do meu talento, eu sou uma pessoa analítica, sou uma pessoa que toma cuidado na tomada de decisão, sou uma pessoa de alta responsabilidade. Então, eu, como era mais experiente, mais velho do grupo, eu era o CEO, o presidente da empresa, e eu era o analista de dados. Eu fazia análise de dados, porque esse é meu talento, eu sei o que eu estou fazendo. Entregava para o diretor comercial, e aí o diretor comercial ia no cliente com a explicação toda, porque ele aprendia, eu ensinava para ele. E aí ele falava para o presidente da empresa, meu presidente está aqui, vamos almoçar junto? Então a gente ficava fazendo um jogo social, mas a gente vai trocando chapéu. É aquela coisa, a gente colabora e compartilha junto. A gente criou uma organização muito forte assim. Então, eu fui empreender por causa disso. Quando a gente começou a perceber o impacto no produtor rural, foi uma coisa muito impressionante, porque os filhos dos produtores começaram a voltar para o campo para trabalhar com os pais. A gente estava levando uma coisa que fazia o trabalho no campo ficar legal de novo, ficar bacana. Pô, eu vou trabalhar com meu pai, agora eu tenho isso, né? Tem um sistema, eu consigo controlar. Foi nessa hora que eu comecei a perceber que a gente estava fazendo alguma coisa a mais do que só ganhar dinheiro. Mas o que me levou a empreender foram meus valores e meu talento. Conforme eu fui fazendo o que eu gostava de fazer, eu percebi o impacto no outro. Então, a gente não tinha um propósito, a gente tinha uma crença que o trabalho coletivo gerava melhor resultado. A gente não olhava o ecossistema de negócio, a gente olhava a cadeia produtiva estendida, o cliente do cliente, o fornecedor do fornecedor, então olhava mais gente no sistema. A gente tentava ensinar, a gente não vendia nada, a gente saía para inspirar as pessoas com o que a gente fazia e educar as pessoas para elas saberem como comprar o que a gente vendia. E metade das pessoas vinham comprar da gente, a outra metade vinha comprar de outro, mas tudo bem. A gente está mudando o mundo com que a gente não inspira e ensina. Então aí começaram a surgir assim os princípios de uma organização consciente, de um negócio consciente,
E aí eu fui vender essa ideia, eu fui vender o nosso serviço para o Whole Foods, para o fundador do Whole Foods nos Estados Unidos, e eu leio um artigo do cara, ele está escrito capitalismo consciente. Bom, vou ler, né? Coisa ridícula, coisa absurda, capitalismo e consciência junto na mesma palavra, na mesma frase, não funciona. Capitalismo consciente é uma filosofia baseada em 4 princípios. Propósito. Você entender por que o seu negócio existe. Eu não tenho propósito, eu tenho crença. Mapa de stakeholders, né? Quais são todas as pessoas afetadas pelo seu negócio? Pô, a gente estendeu a cadeia produtiva. Não é só fornecedor, empresa e cliente. A gente estendeu, foi mais para lá e mais para cá. Liderança, né? Você cuida. Liderança de cuidar. Eu falei, nossa, a gente está inspirando as pessoas e educando elas para elas saberem tomar a melhor decisão. Um jeito de cuidar. E a cultura, né? Como é que você cria uma tatuagem emocional do que você faz? Você cria seguidores, as pessoas são apaixonadas pelo que você faz. E aí falei, a gente está prestando muita atenção na cultura do outro e não na nossa interna. Aí a gente falhou um pouco. Mas eu falei, eu sou um capitalista consciente, inconsciente. Eu preciso falar com esse cara. Isso foi em 2010. Olha só, 2013 a gente lançou o movimento no Brasil, 2014 eu fiz um TEDx de capitalismo consciente, comecei a escrever livro, né? O primeiro livro de capitalismo consciente foi no Brasil, em português. O primeiro livro prático. E tanto que esse livro me chamou para escrever um livro em Harvard. Olha que legal. Sensacional. Né? Então, é muita energia isso. É porque quando você leu ali, né, Capitalismo Consciente, aquele choque, né, você falava, peraí, isso aqui é incompatível, né, essa ideia aqui não funciona. E a gente até conversava, né, com uma colega em comum aí, a Fátima Corradini. Aliás, a gente fez um episódio com a Fátima e foi incrível, né? Aí a Fátima, não, vocês têm que conversar com o Thomas, a gente vai ampliar, né, as ideias, né, do mundo. E ela fez uma observação interessante, porque a gente fala sobre espiritualidade, que tem um sentido vasto, um sentido amplo, né? Eu diria até infinito. E ela falou, olha, quando você fala de espiritualidade, às vezes no mundo corporativo, as pessoas normalmente colocam uma pequena resistência, né, e falam, olha, talvez não combine e tal. Ela falou, e se a gente mudar um pouco esse termo, né, e se a gente usar consciência integral? Né? Ou seja, nós somos seres holísticos, né, ou seja, uma visão holística do ser humano, integralmente, não é só matéria, né, existe também Mas não pode usar a palavra holística também, não pode usar a palavra holística. Pois fica ali, né, só no campo das ideias, né. Então, essa ideia aí que a gente pode, né, fazer o exercício, né, dessa consciência integral, né, dessa espiritualidade, porque quando a gente vê o conceito do capitalismo, e a gente sabe que o mundo já fez um teste aí, experiências, né, diversas em relação a sistemas econômicos e sociais. Mas o princípio do capitalismo, ele tem a ideia do acúmulo de riquezas, né, e do lucro, né? E como você entende que no conceito, porque o mundo ainda não encontrou nenhuma alternativa, não há. O mundo fica, poxa vida, para onde que a gente vai, né? Então, Thomas, será que a gente tentando fazer aqui uma ideia, né, uma profecia, será que o conceito seria você criar uma alquimia dentro do próprio capitalismo para que você possa transformá-lo em um novo processo? E eu até, só para encerrar aqui, eu vi assistindo um vídeo seu, tinha vários comentários, né? Enfim, são alguns hilários, né? Aí tinham lá, assim, que a pessoa escreveu assim, capitalismo consciente? Ela colocou um ponto de interrogação e na frente uma gargalhada, né? E aí você respondeu, olha, realmente é engraçado, porque se a gente for pensar no capitalismo consciente, no primeiro momento a gente ri, porque a gente acha, não, isso é incompatível, né? E será, Thomas, que isso realmente é uma revolução? É uma revolução, uma ideia que pode transformar, ou seja, você transformar de dentro para fora? Uma coisa que eu acho muito bacana, a gente está conversando aqui, né, de espiritualidade, holística, essas coisas. Se a gente muda todo o nome de alguma coisa, ninguém entende. Então, quando você fala capitalismo consciente, né, capitalismo eu entendo. Eu gosto ou eu não gosto. É fato. Ninguém fala, eu gosto 3%. Não, eu gosto ou não gosto. Estou de acordo ou estou de desacordo, né? Mas
Eu quero voltar um pouquinho. Tinha uma época que as pessoas, os seres humanos viviam numa vila, aí pegava um maluco, eu vou subir esse morro, vou ver o que está atrás do morro. Ele saía, subia o morro, descia, passava um rio, descia, voltava, achava uma coisa legal, a risco dele. Ele pegava uma fruta, uma pedra, alguma coisa bacana, um tempero, voltava, morro, rio, chegava para a vila, as pessoas compravam dele. E de repente esse cara repetiu, mas no risco dele, com os perigos que tem atrás dos morros, dos rios, a gente chamou esse cara de mercantilista, porque ele saía buscar mercadorias e trazia para a nossa vida aqui. A gente tem mercantilistas até hoje. Quantas pessoas saem da sua cidade, vêm até São Paulo, na 25 de março, compra um monte de coisa, põe dentro da mala e volta para vender na cidade? A risco da pessoa, porque se não vender, dançou. Esses são os mercantilistas. Agora, quando o mercantilista começa a acumular muito dinheiro, você é capitalista. Você foi no seu risco. Você arriscou a sua vida, o seu dinheiro, o seu recurso, a sua família e conseguiu. Achou, entendeu o que as pessoas do seu entorno querem. Aí surgiu uma turma falando, não, você acumulou muito, você é capitalista, nós somos socialistas. Então, um denominou o outro. Então, o capitalismo excelente para produzir riqueza está falhando na distribuição. O socialismo é muito bom para distribuir, mas falha na produção. Olha que coisa louca. Então, os dois sistemas não são perfeitos. Agora, tem uma turma ali no meio, 200 anos atrás, quando começou a Revolução Industrial, começou a olhar, e se a gente produzir bem e distribuir bem? Surgiu o cooperativismo. Olha que loucura, já tem gente fazendo coisa melhor. Então, você olha, cidades com cooperativas de crédito têm PIB per capita de 15% superior às cidades que não têm cooperativas, quando você olha cidades do mesmo tamanho, da mesma infraestrutura. Então, o cooperativismo traz, em vez do lucro desta empresa, desse banco, ir para o acionista, ele volta para o associado. Então, fica ali o lucro. O lucro de Curitiba não vem para a sede da empresa em São Paulo. Fica ali em Curitiba, em Cascavel, em Jundiaí, nos outros lugares. Olha que bacana. Então, quando a gente começa a promover uma ideia nova de capitalismo, o líder da empresa entende capitalismo. O colaborador, a gente muda o nome para negócios conscientes. Então, aí eu estava em Belém e a gente fala de negócios conscientes. Belém é negócio pai d'égua. Arapiraca, no Ceará, é negócios arretados. Cada lugar a gente vai ter uma expressão para o que é consciente do negócio. E pior, ou melhor, quando a gente vai para uma universidade, a gente não fala nem de capitalismo, nem de socialismo, nem de negócio. A gente fala do espírito heróico do empreendedor. Porque todo mundo acredita e reconhece que o empreendimento é a melhor forma de elevar as pessoas fora da pobreza. Assistencialismo sem data de validade é vício. Empreendedorismo eleva qualquer um da pobreza. Então, se você, estudante, acredita que o empreendimento, um negócio pode mudar a vida do seu entorno, a sua, de quem te acompanha, se você quer seguir o socialismo ou o capitalismo, o problema é seu. O importante é, você começa a empreender porque você acredita que você pode mudar alguma coisa no seu entorno. E essa história é tão poderosa porque eu lembro do engenheiro em Recife, falou para mim, Thomas, eu era estagiário, todo cliente reclamava da mesma coisa. Eu falei, vou abrir uma empresa de engenharia para fazer isso, eu vou ganhar muito dinheiro. E eu ganhei muito dinheiro. Eu falei, pois é? Então, eu não vejo propósito, eu vejo que eu ganho muito dinheiro. Eu vi uma oportunidade econômica, fui ganhar dinheiro. Falei, o que você viu foi a consequência de uma crença sua. Você acreditou que você poderia fazer melhor que a empresa que você trabalhava como estagiário. Atrás de fazer alguma coisa melhor está a intenção, está o seu propósito, a sua causa. Eu vou sair porque eu sei, eu acredito que eu posso fazer melhor. E porque você fez melhor e o mercado entendeu que você estava fazendo melhor, você ganhou mais cliente, você ganhou mais dinheiro, você cresceu. Aí ele falou, nossa senhora, o propósito está na intenção, na crença que a gente pode fazer algo melhor para o mundo, para o nosso entorno. Se isso realmente melhora o mundo, você ganha dinheiro. O dinheiro é a consequência de fazer melhor.
não a meta. Né? Esse é o desenvolvimento espiritual. A espiritualidade fala, eu vou ser espiritual. Não, cara, é o caminho. De novo, né? Voltamos para o caminho. E eu vejo muito a questão do ganha-ganha, né, Thomas? Sim. Não é o levar vantagem, Não, né? não. E olha, você falou uma coisa, Michele, muito importante, muito legal. Ganha-ganha tem que ter mais de um participante. Porque se eu tô aqui e falo, ai, Michele, me vende uma água, vendo, te pago R$5. Você fala, vendi. Aí você fala, puxa, a Michele aceitou R$5 muito rápido, devia ter oferecido 4. Ou ao contrário, Michele fala, R$10, eu aceito. Aí fala, Thomas estava com muita sede, devia ter pedido 12. Mesmo a gente achando que ganhou, vendi, baixei estoque, ganhei dinheiro, matei minha sede. Mas se eu chegar para você, Michele, a Michele chega, ou o Renato agora, né, chega e fala, Thomas, me vende uma água. Fala, Renato, deixa eu te contar essa água. Essa água aqui, cada 20 garrafas de água, a gente doa um filtro para uma família onde não tem acesso à água potável. E esse filtro limpa qualquer água impotável. As crianças não ficam doentes, vão na escola, aprendem mais. E essa garrafa de água custa R$20. Você quer uma? Pô, eu tô com sede, faz sentido. Nesse momento, isso... Então, são 3 que ganham. Olha que bacana. A gente tem que começar a pensar em relações sistêmicas, não relações transacionais entre 2 partes. Aqui a gente tem uma relação, assim, a gente tem uma causa que a gente compartilha, a gente tem uma conversa que a gente quer levar, e a gente acredita que essa causa pode ajudar mais pessoas aí fora. É. Então tem, além de nós 2 aqui tentando, nós 3 aqui tentando ganhar visibilidade, a gente acredita que o que a gente está compartilhando vai ajudar mais gente, que vão compartilhar isso. Quem está escutando isso não ouviu a Fátima, escuta a Fátima. Né? Porque está tudo conectado, isso aqui é uma costura, isso aqui é um caminho, isso é uma jornada, porque a cada conversa, a conversa fica melhor, a pergunta fica melhor, a gente aprofunda mais, o insight é mais bacana. Sim. E você tem sentido essa busca pelas empresas, Thomas? Porque agora a gente está entrando aí na questão da saúde mental, que virou uma obrigação. Isso. Né? As empresas terem a preocupação com os colaboradores, com todo mundo ali envolvido no processo, né? Você acha que a partir de agora melhora essa abertura? A saúde mental vai fazer, assim, antes da Revolução Industrial, criança trabalhava. Aí criaram as leis. Então as empresas têm que cumprir a lei. Só que a gente fala de algumas empresas, depois conseguiram cumprir a lei e falam, nossa, se eu trabalhar eficiência, eu ganho mais dinheiro. E surgiu um movimento de net positive, ser positivo na nossa presença. E até um movimento regenerativo. Né? Então, o que aconteceu? Tem algumas empresas na década de 80 que começaram a aplicar essa filosofia. São esses 4 princípios. Ter clareza de causa, ter um líder que representa essas ideias e cuida das pessoas, reconhecer a interdependência de todos que você afeta com a sua presença, criar uma cultura responsável pelos comportamentos que você compartilha e gerar valor sistêmico. Deu clique esse acrônimo, não é só para vocês saberem, tá? Clique. Deu clique aí, espero que dê clique em muita gente aí fora. Então, essas empresas na década de 80 começaram a fazer isso e começaram a gerar um resultado de até 10 vezes maior que a média de mercado. Qual é a média de mercado? A Bolsa de Valores. Essas empresas cresceram 10 vezes mais do que a Bolsa de Valores em 15 anos. Então, assim, fazer o bem é ganhar mais dinheiro. Então, assim, o que a NR1 está trazendo? Está trazendo, aumentando a obrigação, aumentando o compliance, o que você tem que cumprir de lei, porque se você não vai naturalmente para essa direção, como algumas empresas estão desbravando o que a gente chama de nova economia, as regras vão começar a crescer. E quem sai na frente ganha mais dinheiro. Agora, vou deixar um pensamento aqui para vocês. Há um mês atrás caiu um avião 1 minuto depois de decolar na Índia. Um avião super moderno que nunca tinha caído. Parte da equipe que está analisando o acidente são psicólogos. Você tem técnico, mecânico, tem cara que faz regra, norma, tudo isso. Dos Estados Unidos, da Índia, do Canadá, da Boeing, da GE, mas tem psicólogo. Por quê? E se aquele piloto tivesse com algum problema que a gente não pegou? Agora,
Para uma companhia aérea, cai um avião, morre 400 pessoas. Talvez na empresa ainda é muito pequeno, não morre ninguém, não cai avião. Sim. Mas isso começa a contaminar todo o entorno, pode morrer a sua empresa. Se você, como líder, não cuidar das suas pessoas. Isso, a natureza é assim, né? Os animais cuidam um dos outros. As árvores cuidam uma das outras. Já parou para pensar? Elas conversam entre si, elas trocam nutrientes e sinais. Elas sabem. Eu plantei um abacateiro, fui lá ver o abacateiro esse fim de semana. As formigas comeram todo o abacateiro. Começo de inverno. O abacateiro começou a dar folha de novo. Por quê? É a poda. Tem gente que poda a árvore no inverno, não é isso? As formigas podaram a árvore inteira, a árvore voltou e está dando folha. Claro, de vez em quando ela não aguenta e cai, morre. Mas você fala, pô, a formiga vai matar minha árvore. Não, olha só que interessante, ela podou a árvore justo no inverno, porque a formiga não poda no verão. Aí você fala, que doideira, por que a gente não está prestando atenção? A natureza tem o melhor departamento de desenvolvimento da história da humanidade. E a gente quer trabalhar em silo e a natureza trabalhar toda junta. A gente tem que entender o ecossistema, a gente tem que entender que a gente é parte de alguma coisa a mais, não é minha tarefa acabou. Então, assim, a NR1 tá chegando para exatamente falar, cara, não tem ninguém fazendo? Vamos botar isso dentro de uma regra. Todas as empresas têm que fazer. Você tem que cuidar das... Se você não cuida naturalmente, como um líder que deveria ser, vai virando regra. Só que quem está cuidando das pessoas há 20 anos, olha, está tão na frente, mas Já tão tá na frente. E, Renato, você falou uma coisa, né? Gerar resultado. A gente está acostumado a só falar de resultado econômico, porque é o mais fácil de medir. É o que sobra no final do... Mas você tem resultado emocional, resultado de conhecimento, resultado social, resultado ambiental, você tem até resultado espiritual. Só que é difícil de medir isso. A NR1 começou a ver a consequência da falta de resultado em outras áreas. Nível de depressão alto, nível de ansiedade. Isso é o déficit de resultado em todas as outras áreas. Então, o que a gente está convidando a liderança, a gente pode falar de espiritualidade, mas a gente pode falar de muito resultado econômico quando a gente cuida de todos os resultados. Não adianta olhar só a velocidade do carro. Por que o carro tem tanta coisa no painel de controle? O cara, quando criou o Ford, aquele Ford, sei lá o que, Ford T, só tinha um bastão e um acelerador. Aí um dia o carro capotou, falou, eu preciso saber que velocidade tá, botou um indicador de velocidade. Aí ele falou, bom, agora não capota porque eu sei que se eu tiver nessa velocidade ele capota, eu só ando nessa velocidade na curva. Aí acabou a gasolina. Puxa, preciso botar um indicador de combustível. Porque senão eu vou andar e acaba o combustível no meio do caminho. Puxa, esquentou demais o motor, precisa botar um negócio de temperatura. E isso criou um painel de controle. O nosso painel de controle empresarial está olhando só dinheiro. E por isso que tem empresa quebrando. Porque um carro bom, é só olhar um Fórmula 1. Quanto botãozinho tem ali no volante do cara de Fórmula 1? Porque cada curva, cada reta, cada volta, cada brecada tem uma posição diferente, ideal. E a gente na empresa só está olhando um indicador no nosso painel de controle. Quanto dinheiro sobrou? Quanto conhecimento a gente acumulou? Né? Porque na família, a gente quer que o filho aprenda, porque aquilo é riqueza. A gente quer que o filho e a filha tenham um nível de educação. Aquilo é valor espiritual, valor de respeito, valor moral. E a gente não está ensinando isso, a gente não está medindo isso. Ah, mas é difícil de medir. Claro! Tá aí o convite. Vamos abrir esse painel de controle? A lei está obrigando a gente a fazer isso agora, tem que fazer. Não tem fez muita empresa antes? capotando, né? Muita empresa Tem. capotando, muita empresa parando no meio do caminho, porque acabou. Acabou outro combustível. Acabou a moral, né? Acabou a criatividade.
acabou, as pessoas não têm o que contribuir. É isso aí. E Porque você isso comentou a reflete respeito... também. Desculpa, Não, e pode falar, Renato. é que às vezes tem o delay. Não, eu só Pode ia falar. concluir que isso É. reflete também no quanto, no que as empresas transmitem para a sociedade, né? O quanto ela está, a credibilidade, digamos assim, das instituições, das organizações perante a sociedade. Porque tem essa questão também, né? Você pode cair em crédito, mas também cair em descrédito. Exatamente. Né? E tem uma coisa, Michele, que você falou que é muito, muito, muito legal. Eu sempre comparo a família é a estrutura mínima de uma sociedade. A empresa é a estrutura mínima de um ambiente econômico, né? E muitas empresas chegam e falam, vamos fazer um downsizing, demitir 10, 15% das pessoas. Você já viu família fazendo downsizing? Às vezes ele tem um cunhado, uma cunhada meio chata que a gente queria até fazer, né? Uma sogra. Mas assim, não existe isso. Você não faz, não tenho dinheiro para pagar, eu vou pegar um filho e botar na rua. Não existe isso. A gente dá um jeito. E por que a empresa não dá um jeito? Né? Qual é esse jeito que a gente dá na família? O que a gente aprende desses valores? Então, mas aí, ó, pegando o gancho, como o conceito, por exemplo, que você, pela primeira vez, você entrou em contato com ele, né? Vocês dois se viram em 2010, né? Quando você começou esse processo no Brasil, a gente sabe, uma cultura diferente, né? Então, como é que foi chegar aqui e tentar implantar e... Olha, foi muito difícil, porque muita gente vê o capitalismo como uma coisa negativa. Os líderes, eles olham e a empresa não vai aceitar, os colaboradores não vão aceitar, né? Então, o capitalismo é uma palavra muito difícil, mas demorou muito, foi aquela coisa do líder, você tem que ensinar a pessoa para entender. Hoje eu entendo que, assim, esses 4 fundamentos, 5 fundamentos, né? O capitalismo consciente tem só 4, a gente fala de 5 fundamentos. Esses 5 fundamentos são os fundamentos que permitem você falar de capitalismo consciente, permite você falar de economia compartilhada, permite você desenhar uma economia circular, permite você falar do capitalismo inclusivo, né? De tentar falar, vou usar esses 3 elementos e fazer capitalismo inclusivo, vou usar esses 4 elementos e fazer capitalismo consciente. Então, o que a gente percebeu? A unidade que a gente precisa trabalhar é o líder e a sua organização. Se a cabeça do líder não muda, a organização não vai mudar. Então é melhor começar a procurar aquele líder que está querendo mudar. A gente falou que na década de 80 do século passado, começaram a surgir os exploradores dessa nova economia, empresas de 15, 30, 40 bilhões, né? Nos últimos 5 anos, mais da metade das empresas no hemisfério norte, Estados Unidos e Canadá, né, elas começam porque elas têm um propósito e um objetivo de lucro. Mais de 50% já fala propósito e lucro. Então, o que é isso? A gente está num momento de... Sabe aquela curva de adoção de uma inovação? Incluiu a palavra propósito aí, né? Exatamente. Eles falam, temos propósito. Essa é a nossa causa. É por isso, é para isso que existimos como organização. E vamos ganhar dinheiro. Mas sem perder. Quando a gente fala de ESG é evolução do triplo impacto, pessoas, planeta e o profit, no lucro, né? Pessoas virou social, é mais fácil de entender, o planeta é muito grande, vamos falar do ambiental. E o profit, o lucro, não é mais a qualquer custo. E implica numa governança, e a governança só existe se tem propósito, senão vocês continuam medindo só o lucro. Olha que evolução. A gente está evoluindo muito, os exploradores da nova economia estão mostrando que tem muita empresa pequena, começando, focando em propósito e lucro, que significa que é um momento de crescimento dessa, não inovação, mas desse resgate da essência de uma organização. Porque a ideia, a gente até comentava, né, conversando aqui em off no início, que muitas vezes as pessoas, o empreendedor, muitas vezes ele não entra inicialmente com o propósito, né? Às vezes ele entra com a ideia, né, do lucro, né? E a ideia do propósito, como você comentou, né, hemisfério norte aí mais de 50%, ou em torno de 50%, já incluíram o propósito. Sim. Né? Quais os motivos pelas quais eu estou empreendendo?
né? E esse é um objetivo que, se ele funciona, consequentemente, os resultados virão. E na coisa que eu comentei do Brasil, porque a cultura aqui no país, a gente sabe, né? O Brasil é um país novo, né? Novo aí, 1500, a gente pode falar isso, né? E tem uma herança, e não muito boa, né, historicamente, né, dessa estrutura social que a gente vive. Então, eu imagino os percalços de você tentar implantar até no meio empresarial, né, a ideia dessa coisa do colaborador. E tem um processo também interessante, que a gente até comentou com a Fátima Corradini a respeito disso, que muitas vezes a estrutura, e é uma cultura, né, você disse da importância do líder, né? Chegar no líder e tentar explicar, né, como funciona o processo. E muitas vezes encontra resistência nos colaboradores, né, porque já estão acostumados com uma cultura. Exatamente. De falar para ele, olha, o seu trabalho ele tem um propósito. Tipo, você sabe por que você está aqui? Né? E acho que esse é um grande desafio do líder. Às vezes o líder tem um propósito dentro dele, né? Só que ele não conseguiu escrever, expressar. E mais importante, cada vez que o líder toma uma decisão, ele tem que mostrar para as pessoas: eu tomei essa decisão porque esse é o nosso propósito. Não é por isso. Porque eu posso olhar só no dinheiro, mas eu quero fazer por isso. Então, o propósito, ele convida à inclusão. O propósito convida você a tomar melhores decisões. Sem propósito, você só foca em dinheiro. Vai dar mais dinheiro ou menos dinheiro? Eu brinco assim, na minha história de produtor, a gente plantava coisa de curto prazo, alface, em 90 dias eu planto, colho e vendo, e plantava abacateiro lá na frente, que em 4 anos eu começo a colher abacate. Tá certo? E aí todo ano eu colho abacate. Então, assim, a gente está acostumado, o empresário é só curto prazo. Falei, o que você está plantando para colher no médio prazo? Porque o abacate, o dia que eu colher, é curto prazo. Mas eu plantei 3 anos atrás. Então, esse ecossistema, essa coisa de você olhar. E essa é a briga que todo mundo tem, pessoalmente, pode ser bem e mal, né? O bem contra o mal, né? É o egossistema, tudo para mim, e o ecossistema, tudo para os outros. Então, essa é a grande briga que o ser humano tem. O diabinho fala: não, você vai dar isso para o Renato e para a Michele, você tá louco, não fala isso para eles. E o anjinho, o bem, ele fala: não, compartilha com eles, faz eles, a gente vai crescer junto, né? Então isso aqui é tudo para mim? Não é o mal, é o ego, porque a gente precisa, no avião, a gente põe primeiro a máscara na gente, depois ajuda alguém. Então a gente precisa da sustentabilidade econômica para poder cuidar de mais gente e cuidar do planeta. Então é o GSE, não é ESG. Sim. E no meu sentir, na minha forma de ver essa situação, o propósito é o que conecta a gente, né, uns aos outros. E aí, a gente conectado, a gente engaja. Isso. Né? Exatamente. Aí vira aquela engrenagem perfeita, porque as pessoas estão conectadas, engajadas ali por um propósito, porque faz sentido. Exatamente. A causa do porquê você está aqui. Por que eu levanto de manhã? Por que eu estou levantando de manhã? Porque tocou o despertador? Ou porque eu tenho vontade de ir? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com isso, minha filha falou: papi, mas a gente estava andando, tal, e de repente eu pensei, conectei algumas coisas. Ela falou: papi, você trabalha todo o tempo, né? Aí eu parei, olhei para ela, 7 anos ela tinha. Eu falei: não, eu não trabalho mais. Eu faço o que eu amo. Então, essa é a grande diferença de quando a gente fala de trabalho. Trabalho é obrigação. A partir do momento que você entende aquela posição de jogo perfeita para você, você não trabalha mais, a cabeça não para. Você não tem assim: desligou, acabou meu turno de trabalho. Você gosta tanto do que você faz, você aplica os seus talentos, é importante para você, que aquilo faz parte do seu ser. Torna-se é transcendente. Não é transacional, mas é transcendente. A gente falava sobre isso, a gente até brincou, a gente fez um exercício aqui com a palavra sucesso, né? Que é isso que você está falando, né? Que é de você encontrar esse caminho, né? Que na verdade é o processo inverso que você havia comentado, né? De você tentar descobrir aquilo que você quer mudar no seu processo. É isso, né, Thomas? É isso. Ao invés de responder a pergunta do que você quer ser, não, engenheiro, arquiteto, médico, enfermeiro, o que você quer mudar?
Talvez estudar enfermagem te ajude a mudar esse entorno. Talvez estudar engenharia, talvez não estudar nada, sair a encontrar alguém com quem você possa criar um par e entregar uma coisa melhor para o mundo. Né? Você pode estudar, usar um celular melhor, estudar. Você não precisa ter um diploma. Essa coisa de ter um diploma é para ser recurso humano. Você que escuta a gente, você é um humano com recurso. Reconheça o seu recurso. E coloque esse recurso no lugar certo. Porque se eu entregar madeira para o ferreiro, não sai nada. Se eu entregar ferro para o marceneiro, não sai nada. Sai frustração de monte. Será que não estão colocando você como ferreiro para trabalhar madeira? E aí você vai ficar frustrado. Eu estou me lembrando aqui de situações assim bem cotidianas, né? Eu tenho adolescente, né, em casa, uma menina. Então, vira e mexe, as pessoas perguntam, né? O que você já pensou que faculdade vai fazer? O que você vai escolher, né? E, vira e mexe, a minha filha hoje, ela fala que quer fazer psicologia. E vira e mexe, alguém fala, isso não dá dinheiro. É uma frase também típica, né, que as pessoas... mas isso não dá dinheiro. Eu conheço um monte de psicólogo que ganha muito dinheiro. Mas muito dinheiro. Eu também, e as pessoas, elas acham ainda que o sucesso está ligado ali à carreira que você vai escolher, né? Baseada nos ganhos que ela pode te trazer. Exatamente. Como que é equivocado demais essa ideia, né, Thomas? Demais. E a pergunta é quanto você quer? Quanto você precisa, né? Você fala, não, eu preciso... Eu já tenho minha casa, eu não quero viajar muito, então tudo vai depender do tamanho do que você quer ser, né? Até onde você quer alcançar. Depende do recurso que você quer acumular. E de repente tem gente que fala, não, eu tô bem, eu não quero, minha filha não quer carro. Ela nem tirou carteira de motorista. Você fala, cara, mas 21 anos, vamos tirar a carteira? Não preciso. Para quê? Eu não quero ter um carro. Eu não quero dirigir um carro. Não quero contribuir com esse consumo. Minhas horas de trabalho, minhas horas de vida, eu quero converter em outra coisa, não no carro. Eu quero converter em tempo com os meus amigos. Voltou para o consumo. Voltamos para o consumo. Eu quero um consumo que dure bastante. Isso. Né? Como os encontros, né, pessoais, eles duram, né? Exatamente. Aquele encontro que às vezes você tem que vale por uma vida, né? Fica marcado, né? Então, o valor, né, desse consumo. Ô, Thomas, a gente começou a conversa e a gente foi embalando, né? Mas aí eu ficava assim, inicialmente eu até queria comentar para que você falasse um pouquinho da sua trajetória, né? Mas aí eu queria que você falasse assim, como estão os seus projetos hoje, o que você gostaria de destacar que você vem desenvolvendo, e fala um pouquinho dessa sua trajetória até você chegar aqui, né, hoje, né? Nessa caminhada, né? Nessa jornada, né? Eu brinco que minha vida começou em produção rural, né? Eu estava no campo, a gente produzia leite, aí eu fui ser engenheiro, me formei engenheiro, trabalhei um ano com engenharia, depois trabalhei em 8 outras empresas, eu virei eu era um candidato profissional, eu sabia responder o que a empresa queria escutar. Os empregos estavam ainda no jornal, tinha que achar no jornal, comprar jornal, e mudei 8 vezes de emprego. Aí cansei e falei, quero ser executivo. Aí fui lá e vou fazer esse MBA executivo, achando que eu vou ser executivo, né? Tá escrito no nome, deve ser executivo. Aí fiz MBA executivo e me contrataram. Olha, aí tem uma história interessante, porque o meu professor de recursos humanos começou a olhar o currículo de todo mundo e, pô, legal, bacana, consistente, coerente e tal, um caminho forte. E todo mundo tinha 1 ou 2 empregos, eu comecei a ficar pro fundo da sala, porque cada um que recebia feedback saía da sala. Aí chegou minha vez, ele olhou assim e falou, nossa, Thomas, isso parece um currículo de um mochileiro. Eu falei, ferrou, não vou ser nada. Não vou ser nada, nem executivo. A sócia dele me contratou para ser consultor. Lascou. Mas, ironia do destino, a sócia dele me contratou para ser consultor de uma empresa inglesa. Eu trabalhei 10 anos... A cada 6 meses, 8 meses, eu estava num outro projeto, com uma outra equipe, com uma outra empresa, com outro país. Eu trabalhei em 20 países diferentes. O que eu descobri aí? Eu gostava do desafio, eu gostava da liberdade, e eu estava sempre aprendendo uma coisa nova. Então, eu estava no meu desempenho máximo. E aí, quando casei, nasceu minha filha, eu falei, puxa, o que eu quero ser quando grande? Eu queria ser pai. Diferente.
Eu falei, onde que eu vou continuar aprendendo, onde eu vou ter desafio e eu vou ter liberdade? Vou empreender. E eu fazia mentoria com alguns jovens, e eu falei, eu me convidei para ser sócio deles. Aí fiquei sócio dessa empresa e aprendi muito. E foi aí que eu conheci capitalismo consciente e teve outro empreendimento, bons e maus empreendimentos, a gente sempre passa por isso. E hoje, o meu trabalho, eu tenho programação, eu tenho um programa para formação de CEOs, né, mais responsáveis, mais conscientes. Eu tenho um programa de formação para consultores, já temos 1.300 consultores em 27 países. Então, essa é a turma, né? Ajuda aqui, ajuda. Eu falei, eu só consigo ajudar os consultores. Você faz o curso e entra na roda. Porque antes eu ajudava muita gente fora da roda, hoje a roda está muito grande. Então, assim, quem está nesse círculo, a gente ajuda. Então, esse é o programa, a gente faz em português, em inglês, em espanhol e em hebraico, em inglês e hebraico para fazer em Israel. A gente tem 2 caras da África, um de Benin, que fala francês, veio fazer o curso, e um de Guiné-Bissau, que veio fazer o curso. Então, assim, é muito prazeroso ver a pessoa entender isso. A gente tinha uma menina, uma empreendedora de Guiné-Bissau. Olha só, ela falou, Thomas, eu dei um curso para eles lá, ela falou assim, Thomas, isso aqui para mim eu estou aqui porque tem que estar, né? Eu faço parte desse grupo, então tem que estar aqui. Eu falei, posso dar a aula e depois você me fala de novo? Ela falou, tá bom. Aí eu dei a aula toda, ela falou, continua igual. Eu falei, qual é o seu produto? O que você faz? Aí eu produzo absorventes femininos, porque aqui na África, se a mulher não tem produto de higiene, ela perde uma semana de escola, ninguém contrata ela. Eu falei, legal, então esse é o seu produto. Como é que você produz esse produto? De maneira orgânica, sustentável, reutilizável, tá? Tá bom, vamos lá, vamos aprofundar, né? Então tem uma necessidade, a mulher não tem trabalho, perde educação, e o que você vê, o que você está trazendo? Eu estou trazendo uma solução. Então, o seu negócio, na verdade, a gente começou, estou resumindo bem rápido, o seu negócio é qual é o mundo que você vai criar vendendo seu produto? Um mundo onde os homens e as mulheres têm a mesma oportunidade de emprego, de trabalho, fazer o que quiser. Legal. E é uma visão inclusiva, porque todo mundo tem uma mãe, né? Ninguém vai querer que a mãe fique de fora. Todo mundo talvez tenha uma esposa, todo mundo talvez tenha uma filha, né? Muita gente tem filha, mãe, né? Ou irmã. Então, assim, isso é uma visão inclusiva. Todo homem vai acreditar e falar, puxa, é legal, né? Se as mulheres tiverem a mesma condição. Falei, legal, e vamos descer. Então, você quer criar esse mundo, e tem muita gente que acredita nesse mundo com você. Então, o seu negócio não é produtos de higiene feminina. O seu negócio é a liberdade da mulher. Quando ela escutou isso, ela mudou. Eu conversei com o pessoal do Impact Hub de Guiné-Bissau, o Manuel falou assim, você não sabe, ela não fala mais que produz produtos de higiene feminina. Ela trabalha para a liberdade da mulher. Mudou. Ela tem uma causa. Ela entendeu que o produto dela tem uma causa por trás. E ela não sabe. O que às vezes falta para o empreendedor é expressar essa intenção. Expressar qual é a causa que está por trás do que eu quero mudar no mundo. E aí mais uma causa nobríssima, né? Muito extraordinária. Uma causa muito nobre. Então, assim, essa é a luz que a gente, quando você traz a luz para um projeto de uma pessoa com tanta energia, você muda o mundo dela e o mundo ao redor dela. Né? Por isso que a gente não quer ser alguma coisa quando crescer, a gente quer, que mundo a gente quer criar quando a gente crescer. E ela, assim, o Manuel fala assim, você não tem ideia. Você não tem ideia, é o nosso caso, a gente traz ela para falar, ela apresenta, ela vai falar, é crescendo um monte. Olha que bonito, né? Incrível. Então, essa é uma história para mim que é do pequeno até o grande, funciona para todo mundo, mudar o nível de consciência da organização, trazer esse lado, esses valores, né, esses resultados, mais do que só o econômico, né? Resultado social, emocional, de conhecimento, de tecnologia, tanto resultado que a gente pode criar, né? E você não precisa abrir mão do lucro para ter o propósito, né? Isso aqui me deixou muito feliz, esse bate-papo. Lucro e propósito podem caminhar juntos, Renato Leandro.
Pois é, então, esse é o objetivo. E a gente pode dar... As empresas que praticam isso têm mais lucro que a média de mercado. Então, assim, você está entrando no negócio para ganhar mais dinheiro. Quanto mais você cuida, mais dinheiro você ganha. Você fala, que doideira! Quanto mais você cuida da família... Cuidar é um lugar muito delicado. Se você cuida demais de uma criança, o que acontece? Se você cuida de menos, ela fica abandonada. Se você cuida demais, ela fica aborrecente. Exato, isso. Folgada, fica folgada. Isso. Cuidar é uma posição muito delicada em constante movimento. Então, a hora que você cuida da sua família, a família floresce. A hora que você cuida da sua empresa, dos seus colaboradores, dos seus fornecedores, dos seus clientes, do seu entorno, dos seus vizinhos, o negócio floresce, a empresa floresce. Cuidar é um lugar... E tem um livro do Simon Sinek que fala... líderes comem no final. É um lema do exército, porque a tropa vai para frente. Se o cara vai com fome, você perde a guerra. Não, quero todo mundo forte, bem alimentado, vai para frente. Quantos pais não tinham o que comer 10, 30, 50 anos atrás, traziam a comida, alimentavam os filhos para poder ir para a escola estudar bem e passavam fome? E tem muita gente aqui que vai lembrar dos avós, dos pais. Passamos por isso. Entendeu? Porque quando a gente... E cuidar é isso. Não é deixar o filho perceber que você está com fome, que você deixou de comer. É fazer o filho perceber que ele tem todo o recurso necessário para ser melhor. E todo pai, toda mãe quer que o filho supere o que a gente chegou, onde a gente chegou. Tem coisa mais espiritual que isso? Não. É conexão humana, né? Exatamente, exatamente. Conexão humana, porque a ideia, né, como a Michele comentou, né, quando você passa essa ideia, um processo de humanização, de entendimento, né, das pessoas que estão num projeto, né, junto a você, quando você passa isso, elas entendem aí o engajamento, né, as pessoas, elas se sentem conectadas naquele propósito, né. Então a gente poderia falar que a ideia inicial, né, do episódio, se o capitalismo tem alma, ele tem que a alma do capitalismo, na verdade, ela aparece quando você humaniza o processo. Isso. Quando você coloca a ideia de que os valores estão ali presentes, né, o respeito a esses valores, que são valores humanos, né, e que a gente pode chamar também de propósito, né? Então, essa ideia do propósito, mas eu sempre lembro da Fátima, né, aqui, né, da Fátima Conradini, ela comentando, o negócio é propósito, né? Vamos fazer alguma coisa, mas qual que é o meu negócio é amar, né? as pessoas. Isso. O meu negócio é amar as exatamente. pessoas. É isso aí. Então, a importância desse propósito, né? Ô, Thomas, a gente está caminhando para o fim aqui desse nosso encontro, né? Queria agradecer imensamente aí você ter aceitado o nosso convite. Eu sei que existem muitas coisas para a gente conversar ainda, né? Por isso que já fica o convite para um retorno, né? E assim agora, possível, Thomas, é aquele momento que a gente faz você se comprometer com a gente, entendeu? Então, eu vou... palavra que você voltará. Volto. Não, e eu quero provocar ainda mais. Porque se você que está escutando essa conversa achar isso engraçado, escreve, isso aqui, esses caras tão loucos. Se você concorda, fala, nossa, eu quero saber mais, põe pergunta, põe comentário, põe o que tiver na sua cabeça. Não me importa, porque quanto mais a gente escuta, crítica, positivo, negativo, ajuda a gente a entender melhor onde as pessoas não estão entendendo. Né? Ajuda a mostrar outras empresas que estão fazendo de um jeito extraordinário, né? Com resultado social, humano, espiritual, emocional, que está faltando. Então, por favor, você que está aí, porque a gente tem um compromisso aqui de voltar, e eu quero ver, no mínimo, 50 perguntas, 50 comentários. Esse livro dos negócios conscientes, Propósito Evolutivo, o primeiro livro que fala de propósito evolutivo. Autografo, a gente olha todos os comentários, tem que chegar em 50. Maravilha. Maravilha. Um comentário que eu lembro que eu vi em um dos seus vídeos era
que eu tenho certeza que vai ter aqui também. Ai, a teoria é muito bonita. Quero ver funcionar na prática. Esse deve ser recorde, não é? Tem Os muita gente que fala presidentes. isso, muito. Mas o que é bacana é quanto mais as pessoas duvidam, mais a gente traz exemplo. E você fala, já comprou disso aqui? Já conseguiu. Eu falo o seguinte, assim, vamos fazer não funciona? Falo, principalmente quando eu converso com o estudante, eu falo, puxa, quem tem conta no banco internacional, banco estrangeiro, banco espanhol, por exemplo, as pessoas falam, alguns levantam a mão, falam, que legal, você deve ter família lá na Espanha, né? Porque o lucro desse banco vai para a Espanha. Quem tem conta no banco A e B, grande? Vocês devem gostar que o lucro vai para São Paulo. Né? Quem tem conta nos alguns bancos do governo? Alguns levantam a mão. Pô, infelizmente não sei dizer para onde vai o lucro, né? Porque eu não vejo essa aplicação, nada, então não sei. Quem tem conta naqueles bancos digitais? Todo mundo levanta, gosta de banco digital. Fala, puxa, parabéns, vocês conseguiram criar mais um bilionário. Eu acho que essa estava faltando, sabe o álbum da Copa? Falta uma figurinha? Falta uma foto de um bilionário brasileiro. Vocês criaram um bilionário, parabéns. E aí o cara fica assim, preocupado, fala, puxa, e quem tem conta em cooperativa de crédito? Parabéns, o dinheiro não sai daqui de onde vocês estão. Não vai para São Paulo, não vai para os Estados Unidos, para a Europa, não vai para lugar nenhum. Não vai para um bilionário. Volta para quem tem conta no banco. Olha que demais. E aí a gente começa a pensar que tem negócios diferentes. E eu como consumidor, tenho o maior poder de transformar o mundo. Porque cada real que você gasta, cada minuto e segundo da sua vida que converte naquele real, naquela nota de dinheiro, é um voto de confiança no seu futuro. Você quer comprar da empresa A? Você está apostando, você está votando para que ela faça parte do seu futuro. Qual é o futuro que você está criando a partir do seu consumo? E aí a gente faz as empresas caminharem na direção que a gente quer. Fantástico, hein? Fantástico. É uma forma de ir educando aí as pessoas. Incrível. E vamos voltar, hein? Vamos. Sim? Sim. Não! Promessa é dívida, tá gravado Isso aqui, aí. ó. Temos testemunhas. Bateu 50, a gente volta. Vamos conversar para ver o que as pessoas estão falando. Beleza, tá? Beleza. Sim. Combinadíssimo. Ótimo. Thomas, mais uma vez, muito obrigado. Prazer falar contigo. Aprender, né? Refletir um pouco. Muitos conceitos, né? Que às vezes a gente acaba se esquecendo, né? Então foi muito boa a conversa, muito bom, muito elucidativo, muito didático, né? Abrangente, né? E é o que você comentou, né? As pessoas vão perguntar, nossa, mas será que o capitalismo tem alma? Então comente, né? Comente, diga aí o que você pensa a respeito disso, porque assim a gente vai criando essa ideia e vai ampliando, né? Porque a gente quer aprender também com as pessoas, né? A gente vai trocando, né, as ideias e vai aprendendo, né? Então fica aí o nosso muito obrigado. Obrigado a todos aqui, Michele e Renato. E eu sempre me emociono muito nos episódios, né? Eu nunca imaginei me emocionar falando sobre capitalismo. Mas nunca na vida. Olha aqui os olhinhos, ó, brilhando. Porque eu fico emocionada. O tema é extraordinário, Thomas. Você é extraordinário porque falar com uma pessoa apaixonada pela vida, apaixonado pelas pessoas e apaixonado pelo próprio ofício, pela família, dá uma injeção de ânimo na gente, né? Essa troca. Legal. Então, o episódio de hoje foi muito especial. Minha gratidão, muito feliz. Fátima Corradini, um beijo enorme no seu coração por ter nos conectado a Thomas. É verdade. Lembrando que se esse tipo de conteúdo faz sentido, curta, comente, compartilhe, porque falar de espiritualidade é bom demais da conta. Fiquem com Deus. Até. Valeu. Um beijo, Até mais. até.